Fala pessoal e bem-vindos ao vídeo rápido ou não de gramática para a PT3, onde veremos o seguinte: seleção e combinação de palavras, sintaxe, tipos de sujeito, termos associados ao verbo e vozes verbais, termos associados ao nome e vocativo, concordância e paralelismo e marcadores de coesão. Muito bem, não temos tempo a perder. Seleção e combinação de palavra é uma parte mais teórica para te introduzir a sintaxe. Sintaxe é o funcionamento da palavra na frase, o estudo dos termos da oração. E aqui ele quer que você entenda como que diferentes termos podem se encaixar dentro de uma oração, para depois ele começar a falar das funções dos termos, que aí é o campo da sintaxe, ok? Então, primeiro é para começar com uma teoria, falando de que um texto, precisa ser bem encaixado, etc, etc, etc. A gente sabe disso, isso não é novidade pra gente. Então ele vai falar o seguinte: para selecionar as palavras existem alguns critérios. Precisa decorar esses critérios? É claro que não, precisa só saber o que está acontecendo. Você precisa saber que a sintaxe não é aleatória, ela não nasceu do nada, ela tem uma base. E esta é a base da sintaxe. Então vamos supor, quando você está escrevendo um texto bom, um texto formoso, seja poético, seja não poético, enfim, você precisa de algumas coisas se você quiser um texto, vamos dizer assim, infalível, um texto muito bonito. Você pode usar uma precisão conceitual, isto é, palavras com sentidos específicos, ok? Palavras específicas porque você quer demonstrar algo na sua frase extremamente específico, então você vai se preocupar muito com as palavras usadas uma a uma. Você também pode usar uma precisão social, que é o quê? A questão da formalidade, A questão de que as pessoas que não tiveram uma boa educação não vão entender palavras muito complexas, então você precisa também tomar cuidado com isso. Você precisa ter uma precisão social, ou seja, saber o seu público. Você também precisa de uma precisão sonora, uma sonoridade, que é o quê? Evitar cacofonia. Cacofonia significa literalmente som feio, que é quando você fala alguma coisa que parece outra. Por exemplo, álbum dela parece bunda dela, ou você fala, eu vi ela ontem, aí vi ela parece viela, que é uma mini via. Então você tem que tomar cuidado para evitar esses sons feios, a não ser que você seja um poeta muito famoso que queira criar um poema com sonoridade, enfim, são outros 500. Num texto bom, você tem que ver, sabe quando você escreve uma frase e sem querer essa frase rima? Então, perceba se isso não atrapalha a leitura do texto. É uma precisão sonora, tome cuidado. Às vezes não tem problema, às vezes tem, fica a critério do autor. Compreensão. A compreensão é levar em conta o repertório do leitor, Ou seja, imaginar que o leitor tenha um repertório grande o suficiente para entender palavras complexas, palavras diferenciadas, enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Efeito retórico é a intenção do texto, A intenção de efeito do texto. Se você quer um texto engraçado, se você quer um texto irônico, se você quer um texto pessimista, se você quer... Enfim, às vezes você precisa também selecionar as palavras com mais cuidado e construir as frases com mais cuidado, dependendo do efeito retórico que você quer. Um efeito de argumentação, um efeito de humor, um efeito de terror, um efeito de reflexão, enfim, aí também vai de texto a texto. Aqui em vermelho está tudo que é combinação. Isso aqui é seleção, tá? Ou seja, selecionar as palavras. E agora a gente vai falar de como combiná-las, ok? E você pode combinar as palavras de seguintes maneiras: pela compatibilidade de sentido, ou seja, termos com relação entre si, termos próximos, termos com significados ou ideias próximas. Você pode combiná-las pela concordância, pode não, Você deve combiná-las pela concordância, que é o quê? A concordância entre as palavras de gênero, número e pessoa, Então, não colocar um sujeito no singular e o verbo no plural, não colocar um nome no masculino e depois um adjetivo feminino, esse tipo de coisa, Concordância é um grande problema que pode tirar alguns pontos aí numa redação ou um texto da vida, ok? Regência. A regência eu já devo ter falado disso alguma vez na minha vida, regência é a maneira como o termo regente trabalha com os regidos, No caso da sintaxe, a gente vai ver muito questão do verbo, se o verbo pede ou não uma preposição, ou seja, presença ou não de preposição. Alguns verbos não pedem, são diretos, outros pedem, são indiretos, ok? Esse tipo de coisa. Tá vendo como isso aqui é uma preparação para a sintaxe? Então, depois a gente vai ter a entoação. A entoação é a posição do termo na frase, Ou seja, se ele soa bem, mas não só isso, e se ele deveria estar naquele momento da frase. Vamos supor que você esteja,
listando uma série de características. A mais pesada, a mais forte deve estar no fim, certo? É esse tipo de coisa, são esses pequenos efeitos de texto de que isso se trata. E por fim a gente tem a colocação. A colocação é tudo que tem a ver com pontuação, né? Então pausas, vírgulas, reticências, ponto final, né? Que também é uma coisa que o pessoal erra muito. Eu vou fazer um vídeo para minha série de gramática sobre pontuação, porque é preciso cuidado com isso, ok? Mas em resumo é isso, são pequenas teorias, pequenas coisinhas para te preparar para o big deal, que é a sintaxe. Então agora a gente está vendo a sintaxe, que como eu já disse é o funcionamento do termo, o funcionamento da palavra na frase, né? Qual que é a função da palavra. E aqui a gente vai ver tipos de sujeito, termos associados ao verbo e vozes verbais. Ok, por motivos muito longos e que não dá tempo de narrar aqui, eu preciso fazer essa parte do vídeo aqui só pelo áudio e vou botando as frases para vocês na tela, tá? Longa história, mas fica comigo. A gente vai estudar agora alguns termos da oração, tá? Aqui são os termos associados ao verbo. Então, oração é todo o segmento de frase onde já há um verbo, certo? E todos os termos da oração, de certa forma, giram ao entorno do verbo. O verbo é o que comanda a oração. Então, hoje a gente vai ver os termos associados ao verbo, ok? Quem que fica perto desse cara. E no caso são 5 termos. O sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Vamos analisar cada um deles. Ok, vamos começar com o sujeito e sua definição, ok? Sujeito é o termo da frase que realiza ou sofre a ação descrita pelo verbo. E ele se divide em 2 grupos, o existente ou o inexistente. Sim, sujeito inexistente também é uma classificação de sujeito. Não é porque ele inexiste que ele não está lá, ok? É uma coisa meio metafísica quase. Mas vamos lá. Dentro do sujeito existente nós temos 4 tipos. Simples, composto, oculto e indeterminado, ok? O sujeito simples é aquele onde o núcleo do sujeito, né, é somente uma palavra. Então, por exemplo, o belo armário caiu, certo? Sujeito, o belo armário, núcleo, armário, portanto, sujeito simples. Sujeito composto é aquele onde você tem 2 pessoas ou 2 objetos realizando ou sofrendo esta ação, ok? Então, por exemplo, a estante e o armário caíram. O sujeito da frase é a estante e o armário, núcleos, estante e armário, ok? Depois vamos passar para o oculto. O oculto é aquele sujeito que você vai ver, você vai tentar ver quem é, analisando a desinência do verbo, a terminação do verbo para ver a qual pessoa ele corresponde. Então, por exemplo, dirigi até São Paulo. Quem dirigir? Dirigir corresponde à primeira pessoa do singular eu. Então, sujeito é eu. Ou chegamos em casa. Chegamos corresponde a qual pessoa? Nós. Então, sujeito da frase, nós chegamos em casa. Ele está oculto, ele está elíptico, ok? E por fim, o indeterminado. O indeterminado é aquele sujeito onde não é possível determinar, como o nome já diz, quem exatamente realizou esta ação. Em geral, o verbo vai estar na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, ok? Então, por exemplo, roubaram o meu queijo. Votaram hoje a lei da ficha limpa. Não dá para saber, você pode dizer, eles. Sim, mas eles quem? Não dá para saber com precisão quem é. O verbo na terceira pessoa é geralmente o maior indício de sujeito indeterminado. Você também pode ter um verbo que tem conectado a ele um índice de indeterminação do sujeito, que é o pronome se. Então, por exemplo, morre-se muito nesta cidade. Morre está na terceira pessoa do singular, certo? Ele morre. E morre-se, esse se está indeterminando o sujeito, ok? Então, morre-se muito nessa cidade. Ou precisa-se de balconista. Não está claro quem é esse sujeito, então indeterminado. Depois na categoria do sujeito inexistente a gente vai ter mais 5 tipos, ok? E aí vai ter alguns verbos que são diferentes, tá? Por exemplo, o verbo haver. O verbo haver ele é muito complexo por razões que eu não tenho tempo de explicar agora. As mesmas palavras às vezes têm vários significados. Isso é mais comum com substantivos, só que também ocorre com verbos. Então sim, assim como acontece com substantivos, verbos podem ter significados diferentes. E o verbo haver é um dos verbos mais complexos que existe. O verbo haver pode indicar até posse, dependendo de como você é empregado. Mas quando o verbo haver indicar existir ou tempo, ele será sempre escrito no singular e será sempre um verbo impessoal, ou seja, não se refere a nenhuma pessoa do discurso e, portanto, não tem sujeito.
Por exemplo, haver no sentido de existir é quando você diz aconteceu, né? Então, por exemplo, haverá votação da lei da ficha limpa hoje. Esse haverá você poderia substituir por existirá ou acontecerá, certo? Mas quando está desta maneira, haver no sentido de existir não tem sujeito e sempre estará no singular, mesmo que votações estivesse no plural. Por exemplo, haverá votações. Mesmo assim vai estar no singular o verbo haver, ok? Quando haver indicar tempo, né, passagem de tempo, também vai estar no singular e também vai ser verbo impessoal. O projeto estava trancando a pauta, havia meses. Meses no plural e verbo haver no singular, ok? Havia meses. Porque está indicando aí realmente uma passagem de tempo. Quando fazer indicar passagem de tempo, também vai estar no singular e também vai ser impessoal, tá? Então, hoje faz 10 anos que meu avô morreu. Ou faz semanas que não chove, né? Sempre no singular, ok? Não é hoje fazem 10 anos, ok? Isso não existe. E, de novo, verbo impessoal. Quando o ser indicar tempo, o ser é o único verbo que pode flexionar em número, tá? Então você pode jogar aí para o plural. Por exemplo, foram meses de pressão popular pela votação. Foram aí indicando, né, uma passagem, uma quantidade de tempo. O verbo ser ele se conjuga nesse caso no plural, tá? Você também vai usar o verbo ser para indicar o horário, né? Então são 2 horas ou é 1 hora. É meia-noite. Eram 5 horas, ok? Aí ele concorda em número com o termo a qual ele se refere, no caso, o horário, tá? E por fim, os verbos que indicam fenômeno natural, esses óbvios não têm sujeito porque são verbos que eu falo que são fins em si mesmo. Como assim? Bom, se são verbos que indicam fenômeno natural, não tem como achar um sujeito. Por exemplo, ontem ventou muito. Quem ventou muito? O vento? Entende? Não tem como relacionar esse verbo a uma pessoa. Ontem choveu, amanhã choverá. Está trovejando. Sabe o que está trovejando? Não dá para colocar um sujeito aí. A não ser que você esteja numa linguagem figurada, numa linguagem metafórica, ou que você queira um recurso enfático, né? Então, por exemplo, se está chovendo muito, muito, muito forte, você pode dizer a chuva choveu, né? Mas aí é uma linguagem poética, não é uma linguagem gramatical, não é uma linguagem técnica, digamos assim. Os dois outros termos que se relacionam com o verbo são os objetos. Um vai ser direto e o outro indireto, isto é, um se conecta ao verbo sem preposição e o outro se conecta ao verbo com preposição. No caso, o direto é sem preposição. Então, por exemplo, ele cavou um buraco. Um buraco é objeto direto do verbo cavar e não tem preposição aí, certo? Então, um buraco e cavar não se conectam com preposição. Portanto, é um objeto direto. E um objeto indireto é aquele que tem uma preposição conectando verbo e objeto. Então, eu discordo de você. No caso, de você é o objeto indireto do verbo discordar, porque de é uma preposição, ok? O adjunto adverbial, esse termo é muito interessante. O adjunto adverbial nada mais é do que os advérbios na sintaxe, né? Eles vão indicar uma circunstância de tempo, de modo, de causa, de lugar, de intensidade, né? Então, isso, obviamente, lá na frente vai culminar nas orações adverbiais, mas um dia a gente chega lá. E ele vai indicar uma circunstância a esse verbo, então é claro que ele vai ser um termo ligado ao verbo, né? Então, estarei em casa hoje à noite. No caso, a gente tem 2 adjuntos adverbiais aí. Um de lugar, que é em casa, e o outro de tempo, que é hoje à noite, ok? Ambos estão caracterizando a ação do verbo estar, beleza? O adjunto adverbial não é agente, não é alvo e nem destinatário da ação. Ele simplesmente indica uma circunstância. E ele se conecta ao verbo com ou sem preposição, ou seja, varia, né? Alguns pedem, alguns não pedem. Por fim, a gente vai ter o agente da passiva, que isso, espero que você saiba vozes verbais. Se você não souber, na apostila 4, página 48, item 4, tem uma excelente revisão de voz ativa e voz passiva. Mas basicamente, na voz ativa o sujeito age, na voz passiva o sujeito sofre a ação, ok? E o agente da passiva é justamente o termo que vai fazer a ação, mas não será o sujeito. Por exemplo, o animal foi alimentado pela criança. Foi alimentado. Quem foi alimentado? O animal. Então, o animal é sujeito paciente, pois está sofrendo a ação de ser alimentado. E quem está alimentando? A criança. Então, pela criança é o agente da passiva, ok? A mesma coisa se aplica a termos associados ao nome e o vocativo. Mesmo esquema, vou ter que fazer esse vídeo via áudio porque não deu tempo de editar. Termos associados ao nome e ao vocativo, ok? Vocativo não é um termo de oração, já a gente fala mais dele, mas agora anteriormente a gente falou dos termos associados ao verbo, agora a gente vai falar dos termos associados ao nome, tá? E o que é nome? Gente,
Em gramática, nome é tudo aquilo que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ok? Nome se opõe a verbo, porque o verbo flexiona e o nome declina. Isso é, enfim, coisas gramaticais. Então, nome é substantivo, adjetivo ou advérbio, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com o adjunto adnominal e o predicativo. O adjunto adnominal a gente define como tudo aquilo que está anexado junto ao nome, ou adicionado junto ao nome, certo? Ele sempre está associado ao nome e ele pode expressar coisas variadas. Ele pode indicar posse, ele pode indicar característica ou ele pode indicar até mesmo matéria de que esse nome é feito. Ele se conecta ao nome com ou sem preposição, isto é, alguns têm preposição, outros não, e não existe um verbo que conecte ambos, tá? Por exemplo, minha mesa de madeira quebrou. Quem quebrou? Minha mesa de madeira. Então, de madeira é adjunto adnominal de mesa. No caso, está indicando a matéria do que este nome é feito, ou seja, de madeira, né? A casa de Maria é linda. De Maria é adjunto adnominal de casa, porque está indicando posse, certo? Perceba que o sujeito dessa frase é a casa de Maria. Nesse caso, o núcleo é casa e tudo aquilo que está junto, adicionado junto à casa, é adjunto adnominal, ok? A característica expressa pelo adjunto adnominal não depende da ação, isto é, um atributo não circunstancial. A ação descrita pelo verbo não afeta o adjunto adnominal, beleza? Predicativo. O predicativo é um termo que está inserido, contido dentro do predicado, que caracteriza um nome, ok? Com ou sem preposição. Ele sempre se liga ao nome por um verbo, quando ele for do sujeito, claro. Então, por quê? Porque como o predicativo está contido no predicado, e o predicado é toda a parte da frase que não é o sujeito, automaticamente vai ter um verbo ali, ok? Então, ele sempre será conectado ao nome por meio de um verbo, ou ele indica uma característica circunstancial, isto é, a característica depende da ação, ok? Por exemplo, se há verbo de ligação, haverá predicativo do sujeito, tá? Isso em 100% dos casos. Só que o predicativo pode ser tanto do sujeito quanto do objeto, tá? Então, por exemplo, o funcionário observou calado a repreensão do chefe. Então, quem observou calado a repreensão do chefe? O funcionário. E o funcionário observou calado. Calado se refere a funcionário, que é o sujeito da frase, então é predicativo do sujeito, conectando-se por meio de um verbo ao sujeito, ok? Os espectadores consideraram ofensivos os comentários. Nesse caso aqui, ofensivos. Não se refere a espectadores. Os espectadores consideraram ofensivos os comentários. Ofensivo se refere a comentários, que é o objeto do verbo considerar. Portanto, um predicativo do objeto. Beleza? Agora, como diferenciar complemento nominal do adjunto adnominal? Bom, o complemento nominal ele é alvo da ação, ok? Sempre. E ele sempre está ligado ao nome por meio de uma preposição, tá? Então, por exemplo, a demissão do funcionário ocorreu devido às suas recorrentes faltas. Do funcionário é alvo da ação de demitir, ok? Então, é um complemento nominal. A entrega da pizza foi rápida. A da pizza sofreu a ação de ser entregue, portanto, é complemento nominal e se liga ao termo entrega por meio da preposição da. Já o adjunto adnominal, ele pode ou não se ligar ao nome por meio de preposição, ok? E ele indica o agente da ação, tá? Isso é muito importante. A entrega da pizza pelo entregador funcionou. Pelo entregador é agente da ação de entregar, portanto ele é um adjunto adnominal, ok? Na página 58 da apostila 4 tem no final da página uma tabelinha que indica muito bem. Por exemplo, a entrega de pizza pelo motoboy. De pizza é ação da entrega, portanto é complemento nominal. Pelo motoboy é agente, então é adjunto adnominal. A vitória da oposição. Quem fez a vitória? A oposição, então é adjunto adnominal. Agora vamos supor que fosse assim, ó. A vitória da oposição sobre o povo. O povo é o alvo da vitória e aí ele seria um complemento nominal, entende? Essa é a melhor maneira para distinguir esses dois termos. Por fim, a gente vai ter o aposto e o vocativo, tá? O aposto, ele é uma espécie de informação extra que você coloca na frase. Ele tem natureza substantiva, por isso que ele vai ser uma oração substantiva quando a gente for estudar isso. Ele sempre está associado a um nome, ele completa, resume ou retoma o significado de um nome, tá? E ele também monta uma relação de equivalência. Pode ou não se ligar ao nome com preposição e tem um núcleo substantivo. Então, por exemplo, este foi o desfecho da história na empresa.
demissão. Quando tiver 2 pontos, geralmente o que vem depois é um aposto, tá? Mas você também vê aposto, por exemplo, na frase, sei lá, Ayrton Senna, aí entre vírgulas, grande piloto brasileiro, morreu em 94. Esse grande piloto brasileiro está se referindo ao termo Ayrton Senna, tem natureza substantiva, está isolado entre vírgulas, ok? Que é uma característica clássica do aposto, e estabelece uma relação de equivalência. Ayrton Senna igual a grande piloto brasileiro. E por fim o vocativo. O vocativo não é um termo de oração, mas ele indica as relações entre os interlocutores, né? Ou seja, a relação de intimidade ou distância que esses interlocutores têm. O vocativo ele é um isolado da frase, sempre com vírgulas. Ele é isolado da oração, portanto não faz parte dela, portanto não é um termo de oração. Também tem natureza substantiva, tá? E ele é toda vez que você se refere a alguém, ou que você se dirige a alguém. Alma minha gentil que te partiste, ó ondas do mar de Vigo, ó mar salgado. João, compra isso para mim. Moço, quanto é que é o salgado? Então são sempre termos que você está se referindo a outro, portanto é um vocativo. Vocativo de invocar, de chamar a outra pessoa, ok? Muito bem, agora vamos dar uma olhada em concordância e paralelismo. Aqui são regras gramaticais chatas pra cacete. As palavras devem estar em acordo gramatical, isto é, concordar em gênero, número, pessoa ou grau, dependendo de como for, ok? Isto é a concordância. Em geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito e os objetos com os complementos, obviamente. Mas a proximidade de uma palavra com a outra não é o único critério para elas concordarem. E aí que entra as exceções gramaticais e os desvios programados da norma padrão. Isso a gente vai ver melhor se a gente der uma olhada na apostila. Então vamos lá. Ok, então vamos dar uma olhada aqui na página 65 da apostila 4, tá bem? Nós temos aqui várias tabelas, vários quadros mostrando o que está acontecendo. A gente vai ver os tipos de concordância, tá? Então concordância a gente define como que está em acordo, né? No caso, o verbo com o sujeito e os objetos com seus complementos, ok? O primeiro tipo de concordância que a gente vai ver é a concordância verbal. E a regra básica de concordância verbal é a seguinte: o verbo concorda com o ou os núcleos do sujeito em pessoa e número. Pessoas são as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, e número é singular ou plural, ok? Aqui tem um exemplo. Mesmo em meio a protestos, começaram na semana passada as sessões legislativas para a discussão do projeto de alteração da Constituição Federal. Quem começaram? As sessões legislativas para a discussão do projeto de alteração da Constituição Federal. É um sujeito grande aí, ok? Cujo núcleo, que é sessões, está no plural, portanto o verbo também vai estar no plural, ok? Aqui ele diz quais são as principais razões que levam uma frase a se desviar da norma. A primeiro caso é quando a gente tem um sujeito pós-posto ao verbo, ou seja, sujeito depois do verbo. Quando o sujeito está depois, às vezes a pessoa se confunde e coloca o verbo no singular. Então ela escreve: terminou, sem a participação de todos os alunos, as reuniões de preparação para a formatura, quando na verdade o certo seria terminaram. A gente tem também o caso onde o núcleo do sujeito está muito distante do verbo. E aí os termos próximos ao verbo acabam influenciando, fazendo a pessoa achar que o verbo pode estar no singular. Então, o aparecimento de casos de pessoas com doenças crônicas nos hospitais públicos levaram o governo a alterar a política de saúde pública, ok? Quando na verdade a norma padrão, na norma culta, seria levou, porque o sujeito é aparecimento. E aqui, claro, a gente tem os negócios de desvio programado, que é o seguinte: para gerar efeito de sentido. Então, silepse, que é um apagamento que se entende pelo contexto, acontece nessa frase aqui, ó: os brasileiros fomos acostumados à ampla tutela do Estado e ao pagamento de pesados impostos que essa relação social impõe. Quando o verbo está aqui, fomos, não está na pessoa os brasileiros. Os brasileiros é a terceira pessoa, fomos é primeira. Só que aí já está subentendido que o autor dessa frase é brasileiro, por isso que ele coloca o verbo fomos. Mas claro que no correto seria os brasileiros foram, mas levando em conta o efeito de sentido, isso aqui é permitido. Ok, aqui em seguida a gente vai ver casos especiais de concordância verbal, ok? Que é no caso dos sujeitos partitivos e coletivos, isto é, aqueles sujeitos que indicam grupo, tá? Então olha só que interessante, muita gente não sabe disso, muita gente se confunde. Tanto a frase "a Assembleia dos Trabalhadores em Transporte Público optou pela greve", quanto "a Assembleia dos Trabalhadores em Transporte Público optaram pela greve",
Ambas estão corretas, você sabia? Porque o verbo pode concordar ou com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do adjunto adnominal. Então, a maioria dos alunos do ensino médio desconhece ou a maioria dos alunos desconhecem as grandes óperas. Ambas estão corretas e isso é bem surpreendente. A gente é ensinado, às vezes, erroneamente, que o verbo tem que ficar no singular porque maioria é singular, quando na verdade o verbo também pode estar no plural. Aqui é verbos impessoais, que a gente já falou na parte sobre sujeitos inexistentes, né? Então, verbo haver, empregado no sentido de existência, ocorrência ou tempo, é verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito, ou seja, fica sempre no singular, já falei disso. E a mesma coisa para o verbo fazer, tá? Então, é faz alguns anos, não fazem alguns anos. Aqui a gente vai ver duas funções do pronome ser. O pronome ser, ele pode ser pronome apassivador, isto é, ele vai apassivar a voz da frase, ou um índice de indeterminação do sujeito. Quando ele for pronome passivador, não haverá uma preposição introduzindo o restante da frase, ok? Que aqui a apostila chama de expressão nominal. Como não tem preposição, a frase é conversível na voz passiva analítica. Voz passiva analítica é o sujeito paciente mais locução verbal mais agente da passiva. Por exemplo, computadores são consertados. Tá, aqui não tem agente da passiva, mas, por exemplo, computadores são consertados pelos técnicos, aí o agente da passiva seria pelos técnicos, ok? E aqui perceba, verbo no plural, concordando com computadores, tá? E se a gente for passar isso para a voz passiva sintética, que é aquela que usa o pronome apassivador, ou seja, consertam-se computadores, o verbo também vai ficar no plural, concordando com computadores, como se os próprios computadores se consertassem sozinhos, tá? É um negócio meio confuso, mas o verbo aqui vai concordar com o núcleo do sujeito. Só que quando o sujeito for indeterminado e o restante da frase for introduzido por uma preposição, a conversão para a voz passiva analítica não será possível, ok? Então o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, mesmo que o sujeito esteja no plural. Trata-se de problemas econômicos, políticos e morais, e não tratam-se, ok? Justamente por causa da preposição de, que deixa o verbo no singular. Agora vamos falar sobre a concordância nominal. O adjetivo concorda com o gênero e o número do substantivo ao qual se refere. As fotografias estão anexas ao e-mail, ok? Palavras de função adjetiva, ou seja, não adjetivos propriamente ditos, mas com função adjetiva, concordam com o substantivo ao qual se referem. Então, de novo, meia sala de aula faltou hoje, ok? Palavras de função adverbial associadas ao verbo, adjetivo ou advérbio ficam invariáveis, tá? Então, a sala estava meio vazia e não meia vazia, ok? Isso aqui é uma função adverbial e advérbios são invariáveis. Agora, olha só que coisa interessante, olha só que frescura, isso sim, isso você pode xingar, isso eu concordo que é frescura, isso eu te permito achar isso uma droga. Por quê? Porque o sujeito desacompanhado de artigo ou pronome não precisa necessariamente concordar com o predicado. Então, por exemplo, é necessário paciência para enfrentar a crise. Ué, mas paciência não é feminino? Não deveria ser é necessária paciência? Então, se não houver um artigo a antes de paciência, necessário pode estar no masculino. Então, olha aqui, é necessária a paciência que não temos para enfrentar a crise econômica. E se houver dois substantivos e um adjetivo, como é que a gente faz? Bom, substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo pós-posto concorda com o mais próximo ou no masculino plural, tá? Então, isso é o machismo da língua portuguesa, né? Assino um jornal e uma revista brasileira, brasileira concordando com revista, que é o termo mais próximo, ou, se você quiser englobar os dois, assino um jornal e uma revista brasileiros. Sim, se houver um elemento masculino e um elemento feminino, o adjetivo vai para o masculino invariavelmente, ok? Machismo. Substantivos de gêneros diferentes. O adjetivo anteposto concorda com o mais próximo, tá? Aí, agora sim, foram construídas novas casas e postos de saúde. Novas concorda com casas, que é o mais próximo. Não daria para ser, foram construídas novos casas e postos, isso não existiria. Por fim, a gente vai ver o caso do paralelismo, tá? O que é paralelismo? Paralelismo é um mecanismo de coesão e correlação entre partes do enunciado, tá? Então, ele é basicamente o seguinte, ele vai depender aí tanto da sintaxe quanto da semântica, tá? Você vai colocar termos de sentido sintático ou sentido semântico de maneira paralela, de maneira próxima, né? Então, vamos lá. Encadeamento de partes no qual a estrutura da primeira se repete nas seguintes, tá? Então, olha só essa frase. As relações sociais mais duradouras dependem de cumplicidade,
convivência e de que um ouça o outro com atenção, ok? Qual é a ordem aqui das classes gramaticais? É um substantivo, cumplicidade, substantivo, convivência, e aí verbo ouça. Então houve uma quebra do paralelismo. Substantivo, substantivo, verbo. Quebrou-se o paralelismo, tá? O último elemento da sequência de objetos do verbo depender, uma oração substantiva, rompe o paralelismo construído pelos substantivos abstratos, cumplicidade e convivência. E agora o paralelismo semântico quando tem a ver com o significado da palavra e não com sua função sintática ou com sua classe, tá? Então, sequência em que certas características semânticas do primeiro termo se mantêm nos demais. O trabalho incessante e intenso lhe rendeu dinheiro, projeção, amizades e uma úlcera. Ou seja, dinheiro, coisa boa, projeção, coisa boa, amizades, coisa boa e úlcera, coisa ruim. Então, o último termo rompe o paralelismo estabelecido pela sequência de substantivos de valor social positivo. Aqui não estamos mais falando sobre classe ou função, estamos falando do significado, da semântica das palavras. Porque dinheiro é bom, projeção é bom, amizade é bom e úlcera é ruim. Quebrou-se o paralelismo novamente, ok? Isso aqui são recursos, né? De novo, depende dos efeitos de sentido, etc, etc. Mas, lembrando que a prova vai ser uma PT, não vai cobrar conceito, tá? No máximo aí uma questão de interpretação sobre tudo isso que eu acabei de falar. Marcadores de coesão. O que é coesão? Coesão é a maneira como as frases de um texto estão conectadas, sintaticamente falando, ok? Aqui a gente não está falando da semântica, da ideia, isso aí é a coerência. A coerência é se as ideias e os significados de um texto fazem sentido. Aqui a gente não está prestando na parte de interpretação, na parte de significado, a gente está falando sobre sintaxe, a gente está falando sobre aspectos gramaticais, ok? A maneira como as frases de um texto estão conectadas sintaticamente é a coesão. Um texto coeso é um texto que seja bem escrito, organizado, costurado e conectado. Eu já cansei de falar, todo mundo já falou isso para você na sua vida, que texto significa tecido. Portanto, um texto tem que ser bem costurado, assim como um tecido bonito. Você tem que costurar um texto, conectar as frases de um texto com marcadores de coesão, que é o que a gente vai ver aqui a seguir, para que ele esteja bem escrito. Isso aqui é uma aula muito importante para a redação Enem, por exemplo, na questão dos conectivos, na questão dos pronomes, né? Ou numa resposta de prova, muita gente fala, nossa, eu sei qual que é a resposta, mas eu não sei escrever. Então, porque está faltando coesão. A coerência você tem. A coerência é você entender o que a pergunta quer e você sabe o que tem que responder, mas você não sabe como responder. Isso é a coesão, ok? Então vamos ver alguns marcadores de coesão. A gente vai começar com as palavras anafóricas, que são as palavras que retomam termos anteriores, ok? Eu esqueci um M aqui, que é retomam. Olha só, uma concordância verbal, hein? Mas as palavras anafóricas, então, retomam termos anteriores da sua oração, da sua frase, do seu texto, ok? Mais especificamente, são os pronomes demonstrativos esse, essa, isso, esses, essas, né? São os anafóricos. Mas, na verdade, podem ser quaisquer palavras, gente. Qualquer palavra, independente da classe, qualquer palavra que retome um termo anterior é uma palavra anafórica. Não precisa necessariamente ser um pronome, ok? Pode ser um adjetivo, quem sabe, depende de como o seu texto está construído. As palavras catafóricas antecipam termos posteriores. Especificamente, as palavras catafóricas são este, esta, estes, estas ou isto, ok? São palavras que vão antecipar termos que ainda vão aparecer. Mas, de novo, não são só esses que eu falei. Qualquer palavra que antecipe termos é considerada catafórica, ok? É só lembrar que anafórica é de antes, ok? E aí você já consegue diferenciar da catafórica. A elipse, a gente já viu isso em figura de linguagem. Sim, a figura de linguagem elipse também é um marcador de coesão, porque o apagamento de palavras ou termos, ou até mesmo ideias, evita repetições desnecessárias, que é um problema grave em redação, ok? É um problema grave na escrita de um texto, e é para isso que se usa a elipse. A elipse também marca coesão, porque ela vai mostrar ao leitor que o texto está bem escrito, que não há problemas ali de repetição. A expansão lexical. Léxico é o conjunto de palavras de uma língua. Portanto, a expansão lexical é simplesmente o máximo de palavras possíveis que você conseguir usar. Isto é, o uso de sinônimos, né? Você não pode repetir algum termo, então você vai pegar termos sinônimos para sempre fazer referência a ele, ok? Então,
Então, uso de sinônimos, palavras diversas, tá? O Enem gosta muito disso quando você não repete nenhum conectivo no texto. Aí você ganha a C4 completa, porque a C4, se eu não me engano, tá? Eu posso estar confundindo com a C3, mas eu acho que é C4. A C4 é a competência que julga a sua expansão lexical, a sua diversidade de conectivos. Então, quanto mais conectivos diferentes você usar, melhor. Fora do Enem, em textos comuns, digamos assim, quanto mais palavras você usar, melhor o leitor vai achar que você é inteligente, sabe? O leitor vai achar que você é super culto e tal. Então, é bom fazer isso. E falando em conectivos, nós temos os conectores, tá? Que até onde eu sei, conector e conectivo é a mesma coisa. E, obviamente, são termos que conectam, são termos que unem orações, frases, parágrafos e ideias, são o que formam um texto, certo? Na verdade, eu poderia começar aqui com palavras, depois orações, depois períodos, depois parágrafos, depois a ideia, e a soma de tudo isso é o texto, o tecido, ok? Por isso que conectivos são bem importantes nesse sentido. Eu coloquei aqui uma categoria extra, sim, que são as palavras deíticas ou deíticos, pronomes deíticos. E são os termos que fazem referência a elementos fora do texto, que só podem ser entendidos com contexto ou explicitação, tá? Ou seja, são palavras que, se não houver contexto, se não houver algo prévio a esse pronome, o leitor não entenderia. Por exemplo, na frase "eu quero que você vá hoje ao meu escritório", o termo "hoje" perde sentido se não houver um referencial da data em que o bilhete foi escrito. Se não houver uma data nesse texto, nesse contexto, né? A palavra "hoje" perde sentido. Hoje pode ser literalmente qualquer dia. O pronome "eu" também deve estar explícito no contexto. Caso contrário, ninguém sabe a quem se refere. Por isso que deítico significa apontar para, porque significa, né, referir-se a alguém, indicar alguém, que no caso, se não houver contexto, você não vai entender. Muito bem, pessoal, este é o vídeo de gramática para PT3. Obrigado por assistir e adeus!